Oi, gente, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo para não deixar vocês sem explicação dos últimos slides do nosso último tópico, tá? Então, quando a gente se encontrou a última vez em sala, que a gente falou desse tópico de análise, a gente estava falando sobre critérios microbiológicos e sobre quem estabelece esses critérios, né? E aí, só passando rapidinho aqui a parte que a gente já viu, a vigilância sanitária estabelece critérios microbiológicos para todos os produtos e eles estão aqui nessa instrução normativa de 2022. Tem uma tabela para todos os grupos de alimentos. E aí, como a gente já comentou também, se o alimento que a gente trabalha for um alimento regulamentado pelo MAPA, a gente tem a opção de entrar lá no site do MAPA e pesquisar os critérios microbiológicos para esse produto. Mas a gente pode trabalhar tanto com um quanto o outro, a gente que define. Em geral, as pessoas usam mais a instrução da Anvisa porque ela é mais recente, ela é de 2022. Mas também tem gente que prefere usar do MAPA, mesmo que seja mais antigo, porque é do órgão que regulamenta a sua empresa, por exemplo. Então fica a critério, tá? E aí no mapa não tem um documento único de padrões microbiológicos para todos os produtos. Cada regulamento técnico de cada produto vai falar sobre isso. Enfim, citando a instrução normativa da Anvisa, que divide os alimentos nesses 24 grupos, e aí até coloquei aqui um trechinho do primeiro grupo, que é o grupo das frutas e derivados e todos os subgrupos. Quando a gente olha para os micro-organismos que são requeridos em termos analíticos, a gente já comentou que normalmente esses micro-organismos são indicadores ou são micro-organismos patogênicos, tá? E aí na nossa última aula a gente falou, deixa eu passar rapidinho aqui, dos grupos de micro-organismos indicadores, que são divididos nos indicadores de falta de higiene, indicadores gerais de contaminação. E aí a gente falou sobre todos eles, deixa eu passar mais rápido, especialmente os que são citados na legislação, né? E aí nós entramos nos micro-organismos que são patogênicos, que são aqueles que causam as doenças de transmissão hídrica e alimentar. Essa nomenclatura, esse termo, na verdade, DTH, ele é um pouquinho mais recente. Antes, o Ministério da Saúde chamava de DTA, doenças transmitidas por alimentos, mas era uma expressão que gerava um pouco de confundimento, porque na verdade não é o alimento que transmite a doença, mas sim o alimento é um veículo da doença, então começaram a chamar de doenças veiculadas por alimentos, mas nos últimos boletins informativos de surtos que o Ministério da Saúde tem divulgado no site, eles têm chamado de DTHs, tá? Doenças de transmissão hídrica e alimentar. E aí a gente comentou o que são DTHs, lembrando que não são exclusivamente provocadas por micro-organismo, podem ser alguma outra substância tóxica que esteja presente no produto de origem microbiana, de origem química, pode ser até, sei lá, um pedaço de vidro, um pedaço de metal, enfim. Qualquer enfermidade provocada pelo consumo de um alimento é considerado uma DTH, tá? Falamos que quando a gente tem mais de um caso que envolve o mesmo alimento, nós temos os surtos. Quando são doenças muito graves, tipo o botulismo, também um caso único é considerado surto, tá? E também quando é problemas em comunidades específicas, tipo numa aldeia indígena ou numa comunidade rural isolada, se tem várias pessoas doentes, mesmo que sejam vários alimentos envolvidos, também é considerado surto. Esses dados vão até 2021 dos micro-organismos mais envolvidos no Brasil.
Já tem um boletim um pouco mais novo do que esse, acho que apresenta dados até 2023, tá? Mas os micro-organismos que estão liderando aí são os mesmos, E. coli, Staphylococcus aureus e Salmonella. Tem vírus envolvidos, tem protozoário envolvido e outros organismos. Falamos também que dependendo do que faz mal para o homem, as DTHs microbianas são divididas em intoxicações e infecções. Então, quando é a toxina do micro-organismo que causa a doença, eu tenho intoxicação. Quando é o próprio micro-organismo que causa a doença, eu tenho uma infecção, tá? E a gente usa o termo toxinfecção para falar das duas juntas, ou também, dependendo da literatura, toxinfecção se aplica quando eu consumo o alimento que tem o micro-organismo e aí o micro-organismo vai produzir a toxina lá dentro do meu intestino, tá? Tem micro-organismo que faz isso porque ele sabe que a toxina dele não vai sobreviver à digestão. Ele sabe, é ótimo, né? Mas é uma forma do micro-organismo conseguir exercer esse papel patogênico nele, se no humano, na verdade, se ele produzir a toxina dentro do intestino, certo? Então, alguns autores chamam isso de toxinfecção. Você é infectado pelo micro-organismo e depois ele vai produzir a toxina, tá? As intoxicações, na verdade, o micro-organismo produz a toxina no alimento. E aí eu consumo essa toxina e essa toxina faz mal. Aí a gente já falou de um primeiro exemplo de micro-organismo patogênico, que era o Staphylococcus aureus, que normalmente está presente nos alimentos por problemas de manipulação, porque é um micro-organismo que habita naturalmente a nossa cavidade nasal, a nossa nasofaringe, né? Então, garganta e nariz. Então, é um micro-organismo que causa uma intoxicação. Então, se o alimento está contaminado com Staphylococcus aureus e o Staphylococcus aureus tem condições adequadas para produzir a sua toxina, ele vai produzir essa toxina e a toxina que vai fazer mal, tá? Trouxe para vocês uma notícia meio antiga, mas uma notícia falando de surtos envolvendo esse micro-organismo. E falei também que na legislação não se pede análise de Staphylococcus aureus especificamente, mas sim dos Staphylococcus coagulase positiva, porque isso faz com que a análise seja mais rápida e o resultado tem boa correlação com o Staphylococcus aureus. A gente tem outros Staphylococcus coagulase positiva que também são patogênicos, então acaba sendo um resultado já bem relativo à toxicidade do produto, tá? Falamos já do método analítico e aí agora eu vou falar um pouquinho dos Clostridiums. Os Clostridiums são micro-organismos que chamam muito a nossa atenção porque, por exemplo, o Clostridium botulino causa uma das doenças mais graves e rápidas que a gente tem em relação à DTH microbiana. Então, é uma bactéria causadora de intoxicação. A preocupação da indústria com essa bactéria é porque ela é uma bactéria que produz esporos. Então, vocês sabem que os micro-organismos, as bactérias que produzem esporos são mais difíceis de combater porque esporos são estruturas de resistência para a bactéria. E a particularidade desse micro-organismo, dos Clostridiums em geral, das bactérias desse gênero, é que eles são anaeróbicos. Então, em geral, a gente vai ter problema com Clostridium em alimentos que são armazenados em anaerobiose, tá? O Clostridium botulinum é uma bactéria que habita o solo e a água, então ele pode estar em várias matérias-primas que nós usamos na produção de alimentos. E os produtos que mais aparecem, os produtos nos quais esse micro-organismo mais aparece, os mais envolvidos em surtos são produtos marinhos, carnes, conservas vegetais caseiras e mel.
Mel especificamente é um produto proibido para crianças muito pequenas por questões de possibilidade de contaminação com Clostridium botulinum, tá? Então tem muita família, muito cuidador que fala, eu vou adoçar o produto, a bebida da criança com mel, porque mel é mais saudável, né? Mas na verdade para crianças muito novas, isso não é recomendado, tá? E aí o Clostridium botulinum, a princípio, quando a pessoa consome um alimento que tem a toxina dele, os primeiros sintomas são sintomas gerais de intoxicação alimentar. Então vai dar uma náusea, um vômito, um enjoo, uma diarreia, essas coisas. E depois de um certo tempo começam os sintomas específicos, porque o Clostridium botulinum, a toxina botulínica é uma toxina paralisadora. Da mesma forma que usam essa toxina para fazer botox, e aí ela é aplicada em regiões do rosto para paralisar essa musculatura, ela também vai paralisando outras musculaturas quando ela entra lá via digestão, certo? E aí os primeiros sinais costumam ser, a queda das pálpebras, a pessoa começa a ficar cansada, fraca, com boca seca, tem dificuldade de controlar a língua e vagarosamente vai tendo uma paralisação da musculatura que controla a respiração, o que leva as pessoas a óbito. E isso, apesar de ser tratável, né, é uma doença que evolui muito rápido. Então, identificados os primeiros sintomas, a pessoa precisa ir para o hospital com bastante urgência. Tá? O Clostridium botulinum, então, por ser anaeróbico, ele aparece nesses alimentos, então, que são armazenados em ausência de oxigênio. E aí os tratamentos que são empregados nesses alimentos para combater o Clostridium botulinum são o emprego de sal, porque o Clostridium não é halofílico, tá? Os nitritos e nitratos, que são os sais de cura, são muito efetivos contra Clostridium. Por isso que até hoje a indústria cárnea, não só por isso, né, porque também são compostos difíceis de substituir, porque dão características colorimétricas ao produto, mas também é um dos motivos pelos quais a indústria cárnea ainda não substituiu os nitritos e nitratos, porque sabe-se que em grandes quantidades esses ingredientes são possivelmente carcinogênicos, né? E também o tratamento térmico bem elevado combate Clostridium botulinum, elevado porque a gente sabe que ele é esporulado, tá? Volta e meia a gente vê ainda notícias de casos de botulismo. Teve uma época, eu acho que final dos anos 90, começo dos anos 2000, houveram muitos casos no nosso país relacionados ao consumo de palmito em conserva. Inseriram no rótulo dos produtos durante um tempo a obrigatoriedade da fervura do produto antes do consumo. Então estava lá escrito, antes de consumir, ferver por 15 minutos, mas ainda aparece um caso ou outro e infelizmente se as pessoas não são atendidas com urgência, leva a óbito, tá? Essa notícia aqui de 2011 já é bem antiga, mas nem tanto, né? E houve um óbito, e o alimento suspeito era mortadela. Então, normalmente, produtos cárneos são bastante envolvidos com problemas de Clostridium. Produtos cárneos e conservas vegetais também. Além do Clostridium botulinum, a gente tem outro Clostridium que é muito famoso em termos de doença, em termos de DTH, que é o Clostridium perfringens. E aí o Clostridium perfringens, dependendo da cepa de Clostridium, ele pode causar dois tipos de doenças, desculpa. Uma clássica e uma muito grave. Então, a que aparece mais é essa clássica. A questão é que ela é subnotificada, porque normalmente é uma doença autolimitada e rápida. Então, o que acontece? A pessoa
consome o alimento, no outro dia ela passa mal e no dia seguinte ela já está bem. Né? Então, se a pessoa acaba não indo para o hospital e não investigando, acaba notificando pouco. E uma particularidade do Clostridium perfringens é que se o alimento está na temperatura ótima dele, que é perto de 40 graus, ele se multiplica muito rápido, coisa de 7 minutos, que é algo muito rápido para uma bactéria, tá? Então, assim como o outro Clostridium, ele também produz esporos. Então, o uso de sal, tratamento térmico elevado, também combatem esse Clostridium, tá? Ele é um micro-organismo que está presente no solo e no intestino de homens e animais. Normalmente, os surtos envolvem carnes, produtos cárneos, e aí nós temos as duas doenças. A mais clássica, que é bem desconfortável, mas ela passa rápido, e a enterite necrótica, que é bastante grave, porque começa a necrosar o intestino delgado, tá? Então, também é uma doença que precisa de tratamento rápido. O problema é a dificuldade, na verdade, é o tempo que a pessoa leva para ir para o hospital. Se demora para ir para o hospital, é quando essas doenças, elas podem levar a óbito com mais facilidade, ok? E aí, Clostridiums em geral são micro-organismos um pouco chatos de combater por produzirem esporos, mas, mais uma vez, os micro-organismos desse gênero são anaeróbicos, né? Então, não são todos os alimentos que a gente vai ter chance de ter problema com Clostridium. E aí a instrução normativa, ela pede análise de Clostridium para alguns produtos. Então aparece normalmente produtos que envolvem carne, alimentos prontos para consumo, análise de Clostridium perfringens. Então, ou ele pede especificamente Clostridium perfringens, porque a gente tem muito mais casos de Clostridium perfringens do que do botulinum. Ou ele vai pedir Clostridium sulfito-redutores, que aí inclui os dois, o botulinum e o perfringens. A diferença de eu fazer uma análise ou outra é o tempo, tá? Se eu analisar esse grupo de micro-organismos que são os sulfito-redutores, eu faço uma análise em duas etapas. Se eu precisar identificar o perfringens, aí eu tenho que fazer inúmeras provas bioquímicas para ter certeza que é o perfringens. Então, é muito mais fácil eu quantificar Clostridium sulfito-redutores do que perfringens, ok? E quando é solicitado a contagem de esporos, ao invés da contagem do micro-organismo, quando a gente vai para o laboratório, porque toda vez que esse método aqui, esses micro-organismos são quantificados por contagem em placas, tá? A gente já falou que antes de fazer contagem em placas, a gente dilui a amostra, pelo menos 3 vezes, para depois passar para as placas. Então, esse material que a gente diluiu, essas amostras que passaram pela diluição, elas passam por um tratamento térmico, não lembro de cabeça para Clostridium, mas acho que é 90 graus por alguns minutos, e depois a gente passa para as placas. Então, com esse tratamento térmico, eu elimino as células vegetativas e mantenho só os esporos. Então, para quantificar esporos, a gente também faz contagem em placas, porém precisa desse tratamento térmico prévio, tá? E aí, esses Clostridium sulfito-redutores é uma característica muito específica de reduzir o sulfito a sulfeto de hidrogênio. E quando a gente tem a produção de sulfeto de hidrogênio, a gente tem colônias escuras nos meios de cultura que são específicos para Clostridium. Então, se eu preciso quantificar só os sulfito-redutores, eu vou usar um meio de cultura específico que vai produzir essas colônias escuras. Então, se eu tiver esses micro-organismos Clostridium redutores, sulfito-redutores, tá? Outras espécies que são sulfito-redutores, são, além do Clostridium perfringens e do botulinum, esse Clostridium sporógenes. Então, a gente acaba contabilizando tudo isso
E a legislação pede Clostridium sulfito redutores para facilitar a análise de fato, porque se eu tiver que identificar o perfringens, eu vou ter que fazer várias provas bioquímicas ainda, tá? E aí, assim, se eu fiz a análise e tem Clostridium, provavelmente o meu produto está com algum problema, porque não era para esse micro-organismo ter sobrevivido ao processo. Então, se deu Clostridium sulfito redutor, tem que rever esse processo, tá bom? Um outro micro-organismo que aparece muito na legislação, na instrução normativa da Anvisa, é a salmonela. E aí a salmonela, diferente dos clostridiums, diferente do Staphylococcus aureus, já é um micro-organismo que causa infecção. Então, o que faz mal é o próprio micro-organismo, tá? A salmonela é um micro-organismo que normalmente está no trato gastrointestinal de homens e animais, especialmente aves. Então, por isso que associa-se muito problemas com salmonela, com produtos que são produzidos com carne de aves, frango, especialmente, mas também pato e outras aves, tá? E ovos, né? Que também são os grandes vilões aí da salmonela. A questão é que a salmonela é um micro-organismo razoavelmente sensível ao calor, ela é mesófila. Então, a melhor forma de controlar a salmonela é pelo emprego do calor, tá? O problema é que vários alimentos nos quais a gente pode usar ovos na formulação, eles não passam por tratamento térmico. Para fazer uma maionese caseira, por exemplo, a pessoa bate lá ovo cru, com óleo, bate no liquidificador até dar a textura e pronto, está pronto e esse produto está pronto para ser consumido. Também as pessoas falam muito de consumir carne de frango mal cozida, falam muito de consumir ovo cru ou ovo com a gema mole, né? Que são possíveis vilões das salmoneloses, tá? Então, normalmente, os problemas que nós temos com salmonelose envolvem carne de aves e outros tipos de carne, leite, saladas e sobremesas à base de ovos. A gente tem alguns tipos de salmonelose. Duas são bastante graves, que são a febre tifoide e a febre entérica, e as demais são salmoneloses comuns. As salmoneloses comuns causam doenças, causam sintomas ou sinais, né, bastante comuns de toxinfecção alimentar, diarreia, febre e tal. Normalmente não precisa de antibiótico, mas salmoneloses em geral são doenças mais duradouras. Às vezes a pessoa fica uma semana assim, desconfortável. Agora, essa febre tifoide e a febre entérica, elas podem provocar uma infecção generalizada. Então, são duas salmonelas, são duas sorovares de salmonela. Salmonela entérica, não sei o que lá, não sei o que lá, TIF. Salmonela entérica, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, paraTIF. São duas salmonelas que causam esses dois problemas aqui. A febre tifoide é um pouco mais grave que a entérica, mas as duas são bastante graves, tá? E aí a pessoa tem uma sensação ou sintomas de apendicite, aquela dor abdominal bem específica, e quando vai ver a pessoa já está pode estar, né, com uma infecção generalizada. O micro-organismo atravessa a parede intestinal e chega no sistema circulatório, tá? Como eu já falei, a melhor forma de controlar a salmonelose é pelo emprego do calor. Como é um micro-organismo intestinal, se os animais no abate, na coleta de ovos, são manipulados de forma higiênica, eu não vou ter contaminação na carne e nos ovos, né? E tem alguns lugares que trabalham com exclusão competitiva em aves. Como que é isso? A salmonela, apesar dela ser comum no intestino das aves... Eita, apertei um botão aqui. Ela é um micro-organismo chatinho, sabe? Ela gosta de reinar sozinha, digamos assim. Então, se você povoar o intestino da ave com outra bactéria que não seja patogênica,
em geral você acaba eliminando a salmonela do intestino do animal ou baixando muito a população. E aí muito difícil você vai ter problema de salmonela na carne e nos ovos, tá? Então alguns locais usam alguns micro-organismos competidores na ração do animal, e aí esse micro-organismo não faz mal nem para o animal nem para os humanos. E aí esses micro-organismos vão povoar o intestino das aves e as salmonelas, em geral, acabam indo embora, tá? Então é uma forma de controle também. A salmonela está muito envolvida em problemas com frango ou ovos, tá? E, mais uma vez, esses surtos de DTH não são exclusividade de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Países desenvolvidos também têm problemas. Essa notícia de 2013, vejam, 278 pessoas adoeceram em 18 estados, tá? E existem, e aqui, desculpa, só não sei se eu falei, é relacionado ao consumo de frango. E a gente também encontra notícia relacionada ao consumo de outros animais, estão vendo? E aí aqui, ó, um surto de 2012, na Holanda, 3 mortos. Então, provavelmente era uma das salmonelas mais perigosas. As salmonelas que, pelo menos nos dados brasileiros, as salmonelas de aves são salmonelas mais rotineiras. Salmonella typhimurium é uma salmonela mais rotineira que causa salmonelose e ela é mais comum em aves. Essas salmonelas mais graves, a TIF e a paraTIF, são mais comuns no intestino humano. E aí no intestino humano ela vai passar para alimentos por questões de falta de higiene e acaba contaminando outras carnes. Então deve ter sido o caso aqui desse problema com salmão, tá? Pela periculosidade do micro-organismo, né, pela gravidade da doença e também pelo fato de que pouca salmonela já é suficiente para causar um problema no consumidor, se vocês olharem a instrução normativa de cima a baixo, vocês vão ver que a análise de salmonela é requerida para uma grande parte dos produtos. E aí sempre pede a nossa legislação que seja analisado em 25 gramas de produto e o critério é ausência. Os outros micro-organismos, em geral, têm quantidades permitidas, a salmonela é a ausência. Então, para a salmonela, o método analítico que se usa não é a contagem, porque eu não preciso contar, eu só preciso saber se ela está presente ou não. E aí é um método analítico um pouco mais demorado, tá? Então, é um método de determinação de presença ou ausência em alimentos e bebidas. E aí a metodologia envolve 4 etapas. Uma etapa de pré-enriquecimento, uma etapa de enriquecimento seletivo, semeadura e confirmação. Então, veja, eu vou pegar lá 25 gramas do meu produto, ou 25 ml, se for um produto líquido, e vou colocar num caldo não seletivo. Vou usar um frasco, normalmente aquele frasco Scott, que é aquele que tem a tampa azul de rosquear. Pego um frasco de 250 ml, coloco 25 gramas do produto mais 225 ml do caldo. E aí tem vários caldos que são citados para serem utilizados. Pode ser o caldo lactosado, que é o mais comum, que tem lactose. Pode ser uma água peptonada tamponada e tem vários outros lá, tá? Esse pré-enriquecimento serve para recuperar células injuriadas. Às vezes a salmonela está há muito tempo ali no alimento e ela já está meio fraca, a população já está em fase de morte celular. Então você coloca esse produto num meio que serve, que é bem nutritivo de forma geral, e aí você vai dar uma revivida nessas salmonelas, tá? Depois, e isso vai ficar 24 horas incubado na temperatura ótima da salmonela, que é a temperatura corporal, 35, 37. Passadas as 24 horas, a gente vai para o enriquecimento agora em caldo seletivo, porque essa primeira etapa era bem geral. Todos os micro-organismos que estavam lá foram estimulados.
Agora então eu vou passar para caldos que são seletivos, ou seja, que inibem os demais, mas facilitam a multiplicação da salmonela. E aqui, se eu tinha uma, duas células naqueles 25 gramas de produto, agora eu vou dar uma multiplicada. Então, qualquer célula que tem ali, eu vou conseguir enxergar na minha análise, tá? Então, esse enriquecimento, normalmente a gente usa 2 caldos diferentes, porque se eu não pego em um, eu pego no outro. E incubo por mais 24 ou 48 horas, dependendo do caldo. Aqui tem 3 sugestões, mas existem outros também que são utilizados para salmonela. Então, por que eles são seletivos? Porque eles servem para multiplicar a salmonela e não multiplicar outros micro-organismos, tá? Depois que eu passo disso aqui, eu vou para placas. Então, eu vou pegar esses caldos e vou semear em placas, num meio que também é seletivo e agora é diferencial. Então, é um meio de cultura que é específico para salmonela e não específico para outros. E diferencial, porque se crescerem colônias típicas de salmonela, elas vão crescer com uma característica diferente. Normalmente, elas crescem pretas nesses meios de cultura aqui. E aí, aqui algumas sugestões, a gente também costuma usar pelo menos 2, tá? Se eu chegar nessa etapa e crescer células com características de salmonela, aí eu vou fazer uma confirmação usando pelo menos 2 provas bioquímicas que são recomendadas para salmonela, TSI e LIA. Se der positivo para salmonela em uma das duas, é porque eu de fato tenho salmonela no meu produto, tá? Então, ó, um resuminho aqui. Peguei 5 gramas do meu alimento, passo 1, né? 5 gramas do alimento, 25 gramas, desculpa, coloquei lá no caldo de pré-enriquecimento. Então, 225 ml dele, mais 25, deixei na estufa 35 graus por 24 horas. Então, aqui um pré-enriquecimento genérico. Passadas essas 24 horas, aí eu vou pegar 1 ml e passar para um caldo seletivo e 1 ml para outro. Lembra que eu falei que a gente sempre usa pelo menos 2. Se não crescer em um, vai crescer no outro, certo? Então, são 2 caldos que vão favorecer salmonela e desfavorecer outros micro-organismos. E aí, cada caldo tem as suas especificações, mas digamos que esses 2 é 42 graus por 24 horas em banho-maria, por exemplo. Essa é a segunda etapa, então, de enriquecimento seletivo. Passada a segunda etapa, aí eu vou para o plaqueamento, que aí já é diferencial. Então, eu vou usar pelo menos 2 ágares diferentes para cada tubo. Então, vou pôr a minha alça aqui, fazer uma estria aqui, pôr a minha alça aqui, fazer uma estria. Mesma coisa com esse. Põe a alça, faço a estria, põe a alça, faço a estria. Ah, professora, por que pelo menos 2? Porque se não crescer em um, cresce no outro, tá? E aí, deixo incubado mais 24 horas e vou observar se cresceram colônias típicas. Normalmente, para esses ágares que eu citei, as salmonelas são pretas. Então, se cresceu isso aqui, aí eu vou fazer as provas bioquímicas. Então, é 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas de provas bioquímicas. A gente fica quase uma semana para determinar se o produto tem presença ou ausência de salmonela, tá? É algo, de fato, bastante trabalhoso. E além dessas doenças que eu citei, a gente tem várias outras que são de origem microbiana e que contaminam os nossos produtos. Shigella, Campylobacter. Algumas cepas de E. coli são patogênicas, então E. coli, além de ser um indicador de falta de higiene, também pode ser um micro-organismo patogênico. Tem Yersinia, alguns vibros, Pleusiomonas, Bacillus cereus, Listeria, entre outros. Na nossa legislação aparece análise de E. coli, cereus, Listeria é citada e acho que as outras não aparecem, tá? Mas é algo que a gente precisa ver com bastante detalhe. E aí, só para fechar esse assunto,
Essas análises que a gente faz, a gente pode fazer no produto para quantificar ou para identificar esses micro-organismos. Eu também posso fazer análise no ambiente de trabalho, posso fazer análise na mão das pessoas que manipulam alimentos, e aí eu faço coleta de amostra com cotonete. Posso analisar os equipamentos para saber se eles estão contaminados, com indicadores de falta de higiene, por exemplo. Posso fazer análise do ar atmosférico, e aí a gente deixa algumas placas com meio de cultura abertas e vai ter contato com esse ar e a gente vai analisar micro-organismos específicos. A questão é que eu sempre preciso saber que micro-organismo ou que grupo de micro-organismo eu estou analisando, para eu poder usar os meios de cultura específicos para cada um, tá? E além de tudo isso, eu também posso analisar a potabilidade de água. Na instrução normativa que eu acabei de citar, tem análise microbiológica para aquelas águas engarrafadas, que são as águas de galão grande ou água de garrafinha que a gente compra aí no mercado. Para a água de torneira, e para dizer que a água é potável, aí eu preciso seguir essa portaria de 2021 do Ministério da Saúde, tá? E aí nessa portaria vai ter essa tabela. Aqui então a gente tem, dependendo da forma de abastecimento, né? Tem o sistema de abastecimento de água individual, sistema de abastecimento de água, sistema de abastecimento de água coletivo. Então, o individual é quando você tem, sei lá na sua propriedade, né? Ou na sua empresa, que é só para uma família específica ou para um grupo específico. Sistema de abastecimento de água é para quando a gente tem rede de água, que é o caso da Cagepa, né, que é a rede de fornecimento. E o sistema de abastecimento coletivo é quando a gente não tem rede, mas essa água abastece uma região ou um grupo maior de pessoas, que é o caso de cidades ou comunidades que têm poços artesianos, por exemplo. E aí, independente do sistema de abastecimento, os parâmetros são Escherichia coli e coliformes totais. A E. coli é sempre o indicativo de contaminação fecal ou indicativo de falta de higiene. Os coliformes totais, quando a gente analisa lá na Cagepa, por exemplo, depois que a água é tratada, é um indicador de eficiência de tratamento. E quando essa análise é feita no sistema de distribuição ou nos pontos de consumo, nas residências, por exemplo, essa análise de coliformes totais já indica a integridade do sistema de distribuição, porque às vezes o problema é na tubulação, por exemplo, sei lá. Mas independente do sistema, se é Escherichia coli ou coliformes, o que se requer é ausência em 100 ml de água, tanto de Escherichia coli quanto de coliformes totais, tá? Então, são sempre coletadas amostras de 100 ml de água para fazer análise. E aí, para fazer essas análises de ausência, são duas formas que são permitidas pela legislação. Existe um número mais provável comum, que é quantitativo. Apesar de ser quantitativo, a legislação aceita esse método como válido, tá? Se zerar tudo, eu digo que deu um número bem pequenininho, que eles aceitam como ausência. E existe esse método do substrato cromogênico colilert, que é uma marca comercial, que é muito rápido de se fazer e é um método qualitativo. Então, ele já vai me dizer se tem presença ou ausência, tanto de E. coli quanto dos coliformes totais, tá? E dá para fazer método cromogênico também com outros materiais, mas esse colilert, ele é bem prático e bem fácil de fazer. O NMP para análise de água, ele então parte do princípio que eu tenho 100 ml de água e eu vou trabalhar com 10 tubos. Então, em cada tubo eu vou colocar 10 ml de água. Opa, desculpem aí. Em cada tubo eu vou colocar 10 ml de água, em cada tubo desses eu vou ter 10 ml de um caldo, é o caldo LST, caldo Lauril. Esse caldo, ele é usado para saber se eu tenho, é uma análise presuntiva, na verdade, vou ter ideia se eu posso ter coliformes e E. coli no meu produto.
na minha água, no caso. Dentro de cada tubo tem-se um tubinho que parece um tubo de ensaio pequenininho, o nome dele é tubo de Durham. Esse tubinho vai de ponta cabeça, porque eu vou incubar esses 10 tubos aqui em estufa, 35 graus, 24, 48 horas, e passar desse tempo eu vou ver se os tubos estão positivos. Para o tubo estar positivo, eu tenho que ter gás dentro desses tubos, então eu vou ver se surgiram bolhas, porque os coliformes, eles são famosos por fermentar. A característica deles é que eles fermentam a lactose com produção de gás a 35 graus. E esse caldo láuril vai ter lactose, tá? Então, se passar desse tempo eu olhar para esses 10 tubinhos e não tiver nenhum tubo positivo, ou seja, nenhum tubo com gás, significa que eu tô com 0 tubos positivos e aí eu vou para a minha tabela. Se eu tive 0 tubos positivos, o meu resultado é inferior a 1,1, número mais provável, de E. coli e de coliformes por 100 ml de água, tá? Apesar de eu não poder dizer ausência, a legislação aceita esse resultado, certo? Esse método como um equivalente à ausência. Agora, se deu positivo algum desses tubos, ou vários, ou todos, para todos que deram positivo, eu vou para a próxima etapa. Então, para cada tubo positivo, eu vou pegar uma alçada e inocular em um caldo específico para E. coli, e pegar uma alçada e inocular em um caldo específico para coliformes totais, que aí agora eu vou para a fase de confirmação. Essa for a fase preliminar. Se a fase preliminar me der um indicativo de presença desses micro-organismos, eu vou para a confirmativa. E aí, esse caldo verde brilhante é específico para coliformes totais. Aqui eu tenho o caldo EC, ou EC-MUG, ou triptona, que é específico para eu chegar na E. coli. Tá? Então, eu tenho 3 opções de caldos aqui. Se eu vou para coliformes totais primeiro, então, mergulhei a alça aqui, passei para o tubo. Esse tubo vai ficar incubado a 35 graus por 24, 48 horas em estufa. Passadas 24, 48 horas, eu vou olhar se tem produção de gás no tubinho de dentro. Se tiver, deu positivo para coliformes totais. E aí, digamos que desses 10, nessa etapa, 8 tinham dado positivo. Então, eu levei os 8 para a próxima, dos 8, 6 deram positivo aqui, deram produção de gás. Então, o meu resultado aqui no 6 vai ser que o número mais provável é 9,2 por 100 ml de água de coliformes totais, que está fora do exigido pela legislação, né? Então, a análise de coliformes totais, olhando o que eu tive no caldo verde brilhante. Para E. coli, aí eu vou olhar o caldo EC. Então, eu peguei uma alçada aqui e passei para esse caldo EC, que é o tradicional. Se deu positivo, aí eu vou precisar plaquear isso aqui. Então, vou mergulhar uma alça aqui nesse tubo e vou passar num meio de cultura sólido, numa plaquinha, e vou deixar incubado mais 24 horas para saber se tem E. coli. Então, eu vou usar um meio de cultura diferencial para E. coli, tá? Se deu positivo depois, aí então eu vou ver quantos deram positivo para olhar na tabela. Nesse caldo aqui, esse MUG, já depois das 24 horas, eu vou olhar sob luz UV. Se tiver fluorescência, já é positivo para E. coli. Então, com esse caldo, que é muito mais caro do que esse, tá? A análise é bem mais rápida. Esses dias eu tava pesquisando, acho que custa uns R$2.000 esse caldo aqui. Era esse? Enfim, não lembro, mas ele é bem mais caro. Esse outro caldo, que é o caldo triptona, passada as 24 horas aqui, e aqui a incubação é 44 graus e meio, tá? Em banho-maria. Passado esse tempo, se tiver produção de gás, aí eu vou fazer o teste do indol. Então, eu vou pingar um reagente e aí eu vou ver se forma um halo vermelho aqui em cima do tubinho. Se formar esse halo vermelho, também é instantâneo, deu positivo para E. coli. E aí, mesma coisa, vou olhar todos que deram positivo para quantificar baseado nessa tabela, tá?
Lembrando que eu não quero que nenhum dê positivo em nenhuma das situações, porque a legislação diz que eu tenho que ter ausência de E. coli e ausência de coliformes totais em 100 ml de água. Então, essa análise aqui, para essa situação, é um pouco mais demorada. É muito mais fácil a gente usar esse substrato, que é o teste de presença-ausência em 100 ml de água. Então, eu vou ter 100 ml da água num frasco. Existe todo um passo a passo para fazer essa coleta de água, tá? Abre a torneira, fecha a torneira, esteriliza a boquinha da torneira se for de metal com fogo, se for de plástico com álcool 70 e tal. Deixa a água escorrer, depois coleta, tem todo esse passo a passo. Depois, então, eu levo essa água para o laboratório e aí eu vou ter um envelope ou uma ampolinha contendo esse substrato. Então, eu vou asepticamente adicionar o substrato aos 100 ml da amostra. Então, lá em volta da chama, eu abro essa ampola ou esse envelopinho, despejo dentro do frasco de 100 ml de água. Incubo o frasco a 35 graus por 24 horas. Passadas as 24 horas, eu vou lá ver se ele mudou de cor. Se ele ficar amarelo, significa que eu tenho coliformes totais. Se ele amarelou, então, eu posso ter E. coli. Então, eu pego esse mesmo frasco e vou olhar sob luz UV. Se ficar fluorescente azul, é porque eu tenho E. coli também. Então, deu positivo tanto para coliformes totais quanto para E. coli, tá? Se ficar amarelo, mas não ficar fluorescente, eu tenho coliformes, mas eu não tenho E. coli, ok? E as cores que a gente espera são essas, ó. Coloquei lá na estufa, passadas 24 horas, não tem coliforme, fica assim. Se não tem coliforme, não tem E. coli, né? Se tem coliforme, vai ficar assim, a olho nu, tá? Então, vai ficar amarelinho. E aí, se tem coliforme, significa que eu posso ter E. coli. Então, eu pego o frasco e coloco lá na luz ultravioleta. Se ficar fluorescente assim, se fluorescer, é porque eu tenho E. coli também, tá? Então, é um método bem mais rapidinho e bem prático, né? Não precisa ficar dividindo as 100 ml em várias porções e tal. Mas acaba saindo mais caro porque você precisa comprar todos aqueles sachês. É uma quantidade grande de sachês para você ficar analisando água com uma certa frequência. Certo? Bom, gente, é isso então. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem onde eu tô, tá bom? Um abraço, boas férias e até a próxima.